Olá, eu sou Maria Helena, faço parte do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da UNEMAT e hoje no programa Evite Horticultura estarei falando sobre os gladiolos, uma flor de corte de importância econômica que pode ser uma alternativa para os pequenos produtores mato-grossenses. O gladiolo, também chamado de palma ou palma de Santa Rita, é uma das 10 espécies de flores mais comercializadas no Centro Atacadista de Olambra, um dos mais importantes do país para a floricultura. A importância econômica dessa flor no Brasil se dá tanto pela produção das hastes florais como pela produção de colmos, ou também conhecidos como bulbos, que é seu material propagativo. A propagação comercial dos gladiolos se dá pelos bulbos. O gladiolo ele produz sementes, porém essas sementes têm importância apenas para o melhoramento genético. Cerca de 40% da produção de bulbos no Brasil é exportada. Nessa foto observamos os colmos de gladiolos prontos para o plantio e também detalhes de uma flor de gladiolo da cultivar Esther Gold. Uma das datas mais importantes para os produtores de gladiolos é o Dia de Finados, onde aumenta a procura pelas hastes. Essas hastes elas são muito utilizadas na ornamentação de túmulos e na confecção de coroas de flores em velórios. Além dessa utilização, elas também são utilizadas na decoração de ambientes, principalmente como centro de mesas. Podem estar sendo utilizadas também na ornamentação de festas de casamento e de formatura. Nessas imagens, podemos ver os gladiolos sendo utilizados em arranjos florais. Podemos observar que eles podem ser utilizados sozinhos, como a única flor de corte, ou também combinado a outras flores de corte. Nessa imagem, podemos observar os gladiolos sendo utilizados como centros de mesas em uma festa. Conforme foi dito, os gladiolos são muito utilizados na ornamentação de túmulos. Nesse exemplo, vemos coroas de flores onde foram utilizados os gladiolos em sua confecção. Os gladiolos conquistaram os floricultores devido às características de ciclo curto, entre 65 e 120 dias após o plantio já ocorre o florescimento e com isso nós temos um rápido retorno financeiro. É uma planta que exige poucos tratos culturais, tem fácil condução e baixo custo de implantação. Em 1 hectare podem ser colhidas até 300 mil hastes florais. Os gladiolos são plantas de clima tropical e subtropical que se adaptam a uma ampla faixa de temperatura, entre 15 a 30 graus Celsius. A temperatura ótima para seu crescimento e desenvolvimento é entre 20 e 25 graus Celsius. Temperaturas maiores aumentam a sua taxa de crescimento e desenvolvimento e temperaturas mais baixas podem causar problemas. As plantas elas são cultivadas a pleno sol, mais comumente, porém podem também estar sendo cultivadas em casas de vegetação, quando há riscos de geadas. Por serem uma planta rústica, os gladiolos se adaptam bem a diferentes tipos de solo, porém, em solos mal drenados e sujeitos ao encharcamento, podem ter seu crescimento e desenvolvimento prejudicado. O ideal para o gladiolo e para a maioria das plantas cultivadas é um solo com boa permeabilidade, solo fértil, rico em matéria orgânica. Aqui podemos verificar as diferentes etapas do cultivo de gladiolos em casa de vegetação. Esse plantio foi realizado na UNEMAT, onde foram avaliadas 5 variedades de gladiolo. Essas variedades elas foram plantadas em espaçamento de 40 centímetros entre leiras e 20 centímetros entre plantas. O tutoramento foi realizado com estacas de madeira de mais ou menos 1,5 metro e usando fitilho para tutorar essas plantas. Como pode ser observado, se não for realizado o tutoramento, essas plantas elas podem acamar e, além disso, pode ocorrer o encurvamento das hastes florais. Essas hastes elas não vão ficar eretas e isso prejudica a comercialização. Sobre as cultivares de gladiolos, existe no mundo mais de 10 mil cultivares de gladiolos. Essas cultivares apresentam uma grande diversidade de cores. Sabemos que são encontradas cultivares de todas as cores, com exceção do azul. Não é encontrada
planta de gladiolo com flor azul. Porém, tem uma cultivar que apresenta cor púrpura, é a purpuriflora, que também foi cultivada aqui na Unemate. As flores, elas apresentam as diferentes formas, elas podem ser arredondadas, triangulares ou recurvadas, tem diferentes formas para suas pétalas e também quanto ao tamanho dessas flores, que podem ser de 2 até 18 centímetros de diâmetro. As inflorescências de gladiolos são chamadas de espigas e elas podem ter um número variado de flores. Essas flores, elas são dispostas na inflorescência de forma compacta, quando estão muito próximas uma da outra, ou espaçadas, quando estão mais distantes uma da outra. O caule pode ser único ou também pode ocorrer a ramificação desse caule. A inflorescência ela pode ramificar, mas isso não é muito comum. As hastes de gladiolos, a planta de gladiolo, ela pode atingir até 2 metros de altura. Essas são as cultivares que foram avaliadas em Tangará da Serra, na Unemate. Nós temos a de tonalidade vermelha, que é a Tradehorn, Purpuriflora, que foi aquela que eu citei, que tem coloração púrpura, muito próxima do azul. San Martín tem tonalidade de rosa e branco. Spink and Span, que seria um salmão. White Golds, Green Star e a Yester Gold. Todas essas cultivares, com exceção da Yester Gold, apresentaram bom desenvolvimento e hastes florais de padrão comercial. A Yester Gold, apenas uma planta floresceu, que é essa que a gente colocou a foto aqui. As demais permaneceram vegetando. Isso já é um indicativo que não seria uma cultivar que a gente, em um primeiro momento, poderia indicar para a região. As cultivares de gladiolo são classificadas quanto ao seu ciclo, que é o número de dias desde o plantio até o início de florescimento. Elas podem ser classificadas em ciclo curto, entre 60 e 65 dias, ciclo médio, 75 a 85 dias e ciclo longo, de 100 a 120 dias. Até o momento, a gente avaliou apenas cultivares de ciclo curto e ciclo médio. Esse número de dias até iniciar o florescimento, ele é importante para os produtores. Por exemplo, se o produtor quer plantar para que seu produto seja comercializado na data de finados, que é a data mais importante, ele precisa programar esse plantio, precisa saber quantos dias que ele vai ter para que a colheita ocorra, quando ele deve iniciar, quando ele deve realizar o plantio, para que a colheita ocorra próximo ou do dia de finado. A durabilidade das hastes florais depois da colheita é de cerca de 15 dias, quando ela é colhida toda em botão, não tem nenhuma flor aberta. É preciso atentar para isso também. Então, eu posso programar o plantio para estar colhendo até 3, 4 dias antes do dia de finados. Essa é a tabela de classificação das inflorescências de gladiolo para comercialização. Essa tabela é da CEAGESP. As inflorescências elas são classificadas em longas, médias ou curtas. Longas são aquelas com mais de 120 centímetros e número de botões por inflorescência superior a 16. As médias vão ter entre 90 e 120 centímetros e de 12 a 16 botões florais. E as curtas vão ser menores que 90 centímetros e com número de botões florais inferior a 12 botões por inflorescência. Como eu acredito que vocês devem estar um pouco curiosos com relação ao preço aos preços que os gladiolos são comercializados, eu trouxe aqui alguns dados. No feriado de finados, o Procon de Campina Grande fez uma pesquisa e verificou que o preço de uma haste estava sendo vendida a R$ 3,00 no varejo. Aquele comerciante que está ali vendendo na porta do cemitério, na floricultura, essa haste de gladiolo estava saindo em média por R$ 3,00.
Pensando em atacado, nós temos aqui os preços do Ceagesp e do Ceasa. O preço da Ceagesp é agora de julho. Um pacote com mais ou menos 25 hastes, ele estava sendo comercializado no valor em torno de R$ 24,00 para hastes florais classificadas como médias. No Pernambuco, os dados disponíveis são de maio desse ano. E aí um pacote com 50 hastes estava sendo comercializado num valor de até R$ 30,00, um valor médio de R$ 30,00. Bom, com relação a custos, ainda não tem muitos trabalhos disponíveis aqui no Brasil, custo de produção, retorno, mas o que nós podemos ver é que o gladiolo, a cultura do gladiolo pode ser uma alternativa para os produtores, a planta se adapta bem à região. Nós obtivemos materiais, hastes florais com padrão comercial, é uma planta que não exige muito investimento e eu tenho um retorno rápido, então seria uma alternativa para os pequenos produtores, os nossos produtores de flores, para estar fornecendo ao mercado local as hastes de gladiolo. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado da cultura do gladiolo, que tenha despertado o interesse de vocês. É uma cultura que é nova para nós aqui do Mato Grosso, mas que já está há um bom tempo sendo cultivada pelos produtores de São Paulo, que foram os pioneiros nessa cultura. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, podem nos procurar em qualquer um dos links abaixo. E peço a vocês que, se tiverem gostado, curtam nossas redes sociais, se inscrevam no YouTube para estar acompanhando nossos trabalhos. Obrigada!